programa Gente em Destaque apresenta hoje uma entrevista com o deputado estadual Marco Aurélio de Souza, ex-vereador e ex-prefeito de Jacareí. Marco Aurélio tem 52 anos e atua na política desde o começo dos anos 90. Formado em Ciências Contábeis, Ciências Sociais e Cultura Religiosa e pós-graduado em Administração Pública, é funcionário concursado do Banco do Brasil. Filiado ao Partido dos Trabalhadores há mais de 20 anos, foi eleito vereador pela primeira vez em 1992 e 8 anos depois elegeu-se prefeito de Jacareí. Em 2010, com quase 70 mil votos, conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Neste bate-papo, Marco Aurélio fala dos desafios como deputado estadual e relembra a sua trajetória. A nossa conversa aconteceu na Câmara Municipal de Jacareí, onde exatamente ele iniciou a sua carreira política. Então, deputado, obrigado por aceitar o nosso convite aqui do nosso programa. Que lembranças o senhor tem aqui da Câmara Municipal, quando o senhor entra aqui, das lembranças de vereador? Bem, primeiro nós estamos gravando aqui no estúdio, né, que não existia quando eu fui vereador aqui. Aí eu fico olhando aqui, imaginando como era muito apertado o prédio da Câmara Municipal. E aí quando o Diogo, o presidente da Câmara, colocou a ideia de ampliar, achei muito bom, eu era prefeito na época, e agora, frequentando esse novo espaço, eu vejo que necessidade que era essa ampliação. A lembrança é muito boa. A gente vem aqui, encontra com pessoas ainda que trabalhavam comigo de 93 a 2000, que foi a época que eu fui vereador. Lembrança muito boa, uma experiência muito boa de ser vereador aqui na Câmara de Jacareí. Que mudanças o senhor vê nesses 20 anos da organização política do Brasil, aqui em Jacareí mesmo? O que o senhor pode falar sobre essa mudança da política que era na década de 90, no comecinho, quando o senhor entrou como vereador, e agora 2013, 20 anos depois? Primeiro a modernidade, né? Quando eu fui vereador, eu lembro que a gente fazia um folhetim nos xeroxes, era até mimeógrafo a tinta cheguei a usar, né? Para tentar soltar um folheto para as pessoas. Câmara, TV, nem pensar, né? Câmara de TV, nem pensar. Rádio, a gente lutava para ter transmissão da sessão por rádio. Hoje se transmite pela TV. Hoje a pessoa assiste ao vivo ou depois, num outro momento, porque ela também é gravada e retransmitida, né? Então, acho que hoje você tem muitos outros instrumentos para fazer política e cabe àquele que está com o poder de vereador usá-la da melhor maneira possível. Usar o site, usar o Facebook, usar o Twitter, usar e-mail, usar a Câmara, usar o rádio, né? Porque você tem mais chance de fazer com que aquilo que se discute aqui chegue na população. E isso eu acho importante, porque qual que é o grande desafio? É fazer com que aquilo que os políticos discutem chegue na população e aquilo que a população quer que se discuta chegue nos políticos. Vou pegar o caso concreto do Renan, né? Se fosse em tempos passados... Renan Calheiros. Se fosse em tempos passados, o Senado elegeria e talvez algum tempo depois tivesse alguma manifestação. Hoje é online. Já colocou o nome online, o pessoal já coloca manifestações contra e a favor. Então, já é muito mais rápido. Eu acho isso uma riqueza. Sabendo usar bem com que o mundo político chegue na população, eu acho que é um grande passo para a cidadania. E a mudança da mentalidade política no povo brasileiro, o que o senhor acha que mudou nesses 20 anos? O brasileiro está mais politizado hoje do que era antes ou piorou? Olha, aí tem vários ângulos para você ver, né? Porque quanto mais você volta na história, mais lembranças você tem da ditadura militar. Quem nasceu nos anos 90, então, 23 anos de idade, a ditadura para ele é uma coisa que não sabe o que é. Então ele só se depara o quê? Só com a democracia, que tem dificuldades no campo de não conseguir resolver os problemas sociais, né? Não resolver os problemas de emprego para todo mundo, problemas de denúncia de corrupção. Então, quando a pessoa faz a comparação da democracia pela democracia, ela acha que o sistema hoje não está bom. Quantas pessoas que estão nos assistindo e que não acham que o país, por exemplo, está muito corrupto, a política é só lugar de gente corrupta? E não é verdade. Não é verdade. O que as pessoas têm que saber é o seguinte, que antigamente isso não tinha apuração. Antigamente as coisas transcorriam de uma tal forma que não chegava no povo os porões da política. Hoje chega. Não era divulgado. Não era divulgado, né? E a corrupção, quanto mais você combate, mais ela aparece.
Porque a hora que você pega um, aí pega outro. Então, a impressão que você tem é que a política é o campo da corrupção. E não é verdade. O que hoje nós estamos vivendo no país é uma riqueza. Porque hoje você apura e você pune. Se não pune pela justiça, pune pelo voto. Porque aí a pessoa acaba sendo conhecida e não consegue retornar no meio político. Então, eu acho que você vive essa contradição hoje, né? Uma riqueza da democracia que se consolidou, mas, por outro lado, quando as pessoas não têm a lembrança do que era no passado, elas podem não valorizar e, com isso, se afastar da política. E não é bom se afastar pela política. Como diz o Lula, quem não gosta de política será governado por quem gosta. É importante que as pessoas participem. Não precisa necessariamente ser candidato, mas acompanhar a sessão de Câmara, acompanhar as discussões do Senado, do Congresso, os jornais, né? E sempre com uma mentalidade crítica, não pegar aquilo como verdade. Pegue aquilo como uma referência, para você verificar se aquilo que está lá é a verdade. Então, acho que é uma contradição, uma riqueza no avanço dos instrumentos, porém, uma dificuldade em não conseguir fazer um contraponto com o que era no passado. Pois é, exatamente nesse ponto dos jovens, dos adolescentes, como fazer para eles se interessarem por política? O que deve ser feito? Duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, resgatar o passado mostrando como é que era, mas apontar o futuro, né? Porque se você fica também só olhando o passado, como ele não tem referência de vivência, ele fala assim, mas será que era assim mesmo? Então, não. Mostra o passado, faz o debate do passado, mas aponta para o futuro. Quer dizer, se você hoje, colocando projetos de futuro, aí você é um meio de você atrair o jovem. Por que o jovem gosta? De desafio. O que pode fazer um jovem entrar na política? É a vontade de ele ocupar um espaço onde possa construir uma sociedade melhor do que hoje. Então, eu vejo esses dois desafios. Trazer o passado à tona para poder entender o presente e apontar para o que pode ser no futuro. E na sua época de vereador, o senhor mudaria alguma coisa do que o senhor fez na época de vereador? Eu acho que na vida a gente mudaria muita coisa, né? Porque hoje eu estou com 52 anos. Eu fui vereador 20 anos atrás, 32 anos, né? Então é evidente que a experiência que nós temos hoje é muito maior do que naquele tempo, né? Mas eu não tenho nenhum grau de arrependimento, não, porque a vida é muito dinâmica. Eu acho que o gostoso da vida é isso, é você vivenciar dentro dos seus limites. Lá na frente, você tem outras experiências, você fala, aqui eu faria diferente, mas essa é a dinâmica da vida. Quantas pessoas aí, né, de repente, teriam outro tipo de namoro, outro tipo de relacionamento, aproveitaria de uma outra forma as oportunidades, mas é a dinâmica, né? Uma vez uma pessoa me disse, olha, se a gente, aos 15, tivesse a experiência dos 30, a vida não teria graça, né? E daí então, fala com 60, se tivesse a experiência dos 60 com 30. Exatamente, né? Essa é a dinâmica da vida. A vida é um aprendizado. Que bom se a gente sempre estiver aprendendo mais e poder falar, olha, faria melhor. Por quê? Porque se eu faria melhor aquilo que passou e o que passou eu não posso voltar, mas eu posso fazer um novo futuro. Então, eu faria melhor isso aqui, então de agora em diante, isso aqui farei de outra maneira. O seu interesse pela vida política começa quando? Na sua adolescência? Não. Já na fase... Ela veio depois, eu sou funcionário do Banco do Brasil, estava muito contente no Banco do Brasil, e começou um questionamento interno de que valeria a pena eu vender minha capacidade de trabalho por um salário ou poderia conseguir algo a mais. Mas esse algo a mais eu não tinha clareza do que era, e aí eu tenho que colocar aqui que a igreja me ajudou muito, porque a igreja começou a me chamar para ver a política como uma missão. Eu quero fazer referência ao padre Cândido e ao padre Geraldo Margella, que são dois padres que em 91 começaram a pensar no meu nome para vereador. E aí eu não tinha pensado seriamente nisso, fui fazer um retiro em Itaici, num momento de parada, no carnaval, aí eu vi que a política, de fato, podia ser um espaço onde aquilo que a gente reza na igreja podia ser prática na política. Uma coisa é você rezar para que os pobres tenham direito à casa. Outra coisa é você ter um mandato político e construir casa para as pessoas poderem ter. Então eu vi que a política podia integrar realmente a fé que se propagava na igreja, né? Depois que eu descobri que o Concílio Vaticano já falava que a política é a arte por excelência da caridade cristã. Tá? É bom falar isso porque tem gente que acha que política e religião não se misturam. Isso é documento de 64, né? Está escrito lá, é a arte primeira da caridade cristã. E diz mais. E aqueles que se sentem chamados ao mandato político e não assumem, pecam. Então, é sério, né? Quando a pessoa tem algum chamado para a política,
ela deve de... Então, foi aí que começou. Então, foi no final de 91, aí em 92 eu entrei para vereador. Mas, Rodrigo, jamais imaginava de ser prefeito, muito menos deputado. Era um mandato de vereador, eu voltava para o banco. Aí foi outro mandato, prefeito e hoje deputado, né? Então, foi um chamado mesmo interno, né? De um discernimento feito dentro da igreja. E voltando um pouco mais aí na sua vida, como é que foi a sua infância aqui em Jacareí? Brincando na rua? Sim. O que seus pais faziam? Eu lembro que, apesar de criança, a novela já existia, né? De maneira forte. Então, acabava a novela, a gente ia para a rua. A novela acabava mais cedo, antes, acabava às 8h30, 8h20 acabava a novela e ia todo mundo para a rua. E ali fazia as brincadeiras, né? Eu tive mais 4 irmãos, portanto, também tinha brincadeiras dentro de casa, né? O quintal de casa era palco de brincadeiras e brigas também, porque irmão. Né? E, então, foi muito gostoso, foi muito bom, foi bem caseiro, vamos dizer assim, né? E nessa época de infância também, seus pais já se interessavam por política ou nada? Era dona de casa mesmo? Ou não acompanhavam? Acompanhava muito pouco, porque quando eu era criança, era ainda a ditadura militar. E naquela época, então, eu nasci em 61. Então, colocando 10 anos, 71, que é quando você começa a enxergar as coisas. Então, quando eu tinha 10 anos, nós estávamos no auge da ditadura, né? A única coisa que eu lembro é de que eram 2 partidos, Arena e MDB, e meu pai tinha muito apreço ao MDB. Né? E até teve uma eleição, acho que foi em 78 ou 76, em que o Quércia foi candidato ao Senado, concorrendo contra Carvalho Pinto. Carvalho Pinto era o candidato do regime militar e o Quércia do MDB. E uma torcida em casa para o Quércia ganhar. E eu não entendi muito bem aquilo, né? Só sei que quando o Quércia ganhou, todo mundo ficou contente. Então, era um acompanhamento dentro do possível, porque a ditadura militar, diferentemente de hoje, não incentivava as pessoas a acompanhar a vida política. Aliás, o que se dizia na ditadura militar? Que igreja, política, religião, política e futebol não se discute. Né? Essas coisas não eram boas de discutir. Né? Que é um dogma que ficou até hoje, né? Até hoje as pessoas falam isso, né? Já que futebol todo mundo discute. Então. Né? Igrejas já estão discutindo bem mais. Olha essa eleição do Papa como foi e como era antes. Quem que usava antes dar palpite para dizer que Papa que era? Né? Não, eles sabem. Isso aqui já acabou. Não é eles sabem, nós sabemos. Né? Existem os representantes, mas nós também queremos dar nossa contribuição. Né? Então, essa eleição do Papa agora foi muito mais participativa, apesar de não ter tanta democracia assim, mas foi bem mais do que em épocas passadas. Já que o senhor falou do Papa e o senhor é ligado aí à Igreja Católica, o que o senhor espera agora do Papa Francisco? Quais são os desafios maiores que ele tem para a Igreja nesse momento? Felizmente, nós conseguimos a reeleição. Quero agradecer à população de Jacareí sempre